Você sabia que apenas 2 atores do filme original de 1974 também aparecem no remake? Pois é. Burt Reynolds e Ed Lauter são as únicas conexões diretas entre as duas versões. No original, Reynolds era o protagonista Paul Crewe. E adivinha só, no remake, ele interpreta Nate Scarborough, o veterano treinador da prisão, usando o mesmo número 22 que marcou seu personagem lá atrás, mais de 30 anos antes. Uma homenagem que só quem é fã de verdade percebe. E olha que curioso, quando o filme original estreou, Adam Sandler, que assumiu o papel principal no remake, tinha apenas 7 anos de idade. Quase dá para dizer que ele cresceu assistindo o personagem que um dia interpretaria. Mas o mais impressionante é o que aconteceu nos bastidores. Mesmo com idade avançada, Burt Reynolds fez questão de realizar uma cena de impacto físico sem usar dublê. Era uma jogada de touchdown, em que o personagem dele leva uma pancada pesada do ex-jogador Brian Bosworth. Reynolds fez questão de gravar a cena ele mesmo e disse antes da tomada: "Ainda tenho uma última corrida em mim." O resultado: a cena foi filmada em apenas uma tomada. Bosworth depois comentou com orgulho: "Quem mais pode dizer que foi atropelado pelo Burt Reynolds?" E o mais legal é que as imagens de Reynolds sendo ajudado a sair do campo são reais, não foram ensaiadas. Ele realmente precisou de apoio naquele momento, mas, felizmente, não sofreu nenhuma lesão. A dor era verdadeira, mas também era o tipo de entrega que transforma uma cena simples em algo lendário. Ah, e tem mais. Lembra da foto que o personagem de Chris Rock mostra para Adam Sandler durante o filme? Aquela imagem é verdadeira. É uma foto real de Chris Rock com sua mãe na vida real. Um detalhe emocional escondido em plena comédia. Mas não é só o elenco que esconde curiosidades. Muita gente repara que os presos no filme aparecem com cabelos longos e barbas, mas na vida real isso seria impossível. As regras das prisões do Texas exigem que os detentos mantenham o cabelo curto e sem barba, além de uma aparência limpa. E tem mais uma. Fumar é completamente proibido nas prisões do estado desde 1994. Ou seja, várias cenas de cigarro ali são pura licença poética de Hollywood. As partidas de futebol americano que aparecem no filme também têm um toque de autenticidade. Elas foram gravadas durante o semestre de outono da Faculdade El Camino, na Califórnia. O estádio montado especialmente para o filme ficou instalado no mesmo local onde o time da faculdade jogava de verdade. E o público que aparece nas arquibancadas? Muitos eram alunos reais da El Camino que participaram como figurantes. O resultado foi um clima de jogo real, com energia verdadeira, o que dá ao filme aquele tom vibrante e divertido, mesmo nas cenas mais caóticas. E para completar, Golpe Baixo se tornou um dos maiores sucessos de comédia esportiva da história. Ficou em segundo lugar nas bilheterias do gênero, perdendo apenas para outro sucesso de Adam Sandler, O Rei da Água, de 1998. Nada mal para um remake que conseguiu unir nostalgia, humor e emoção de um jeito que pouca gente esperava. Poucos filmes conseguiram misturar violência, humor, filosofia e estilo de forma tão marcante quanto Pulp Fiction. Mas por trás das câmeras, as histórias são tão malucas quanto o próprio roteiro do Tarantino. Para começar, você sabia que o orçamento total do filme foi de apenas 8 milhões de dólares? Sim, um número baixo até para a época. E o mais curioso é que esse valor aumentou de última hora só porque Bruce Willis entrou para o elenco. Naquele momento da carreira, ele vinha de alguns fracassos nos Estados Unidos, mas ainda era um nome forte no mercado internacional. Ou seja, colocar Bruce Willis no pôster significava vender o filme lá fora. E foi exatamente isso que aconteceu. Dos 8 milhões de orçamento, 5 milhões foram gastos apenas com os salários do elenco. Mas o estúdio não se arrependeu nem um pouco.
Antes mesmo de o filme estrear, os direitos de distribuição mundial já tinham sido vendidos por 11 milhões de dólares. Ou seja, o longa já começou lucrativo antes de chegar aos cinemas. Resultado: Pulp Fiction faturou mais de 200 milhões de dólares no mundo todo e se tornou um ícone instantâneo da cultura pop. E tem mais. A icônica Mia Wallace, interpretada por Uma Thurman, quase ficou de fora do filme. Ela recusou o papel inicialmente, acreditando que o roteiro era muito estranho e violento. Mas Quentin Tarantino queria tanto que ela aceitasse que fez algo inusitado. Ele ligou para ela e leu o roteiro inteiro por telefone. Foram horas de ligação, com ele interpretando cada cena, cada fala. No final, Uma ficou tão impressionada que mudou de ideia e topou o papel. Uma decisão que acabou definindo sua carreira. Outro detalhe curioso envolve o famoso Chevelle Malibu conversível de 1964, o carro dirigido por Vincent Vega, personagem de John Travolta. Aquele carro pertencia ao próprio Tarantino, mas durante as filmagens ele foi roubado, desapareceu por completo. Anos depois, em 2013, um policial encontrou 2 garotos desmontando um carro antigo. Ao verificar o número do chassi, descobriu que era o carro de Tarantino, só que com um número adulterado. O dono atual tinha comprado o veículo recentemente, sem ter a menor ideia da origem ilegal. Depois de quase 2 décadas desaparecido, o carro finalmente foi recuperado. Mas talvez o bastidor mais lendário de Pulp Fiction seja sobre Samuel L. Jackson, o eterno Jules Winfield. Originalmente, o personagem teria um enorme Black Power. Mas durante os testes, um membro da equipe trouxe várias perucas, e entre elas, uma com cabelos cacheados médios. Jackson colocou, olhou no espelho e pronto. Tarantino adorou o visual. E assim nasceu o estilo icônico de Jules. E lembra daquela cena épica, logo no começo do filme, em que Jules dá um discurso bíblico e vira a mesa com fúria? Pois aquilo foi totalmente improvisado por Samuel L. Jackson. A reação surpresa de Frank Whaley, o ator que faz o cara intimidado na cena, foi 100% real. Eles seguiram com a tomada e captaram tudo em uma única gravação. Nenhum ensaio, nenhum plano B. Foi pura atuação no calor do momento. Pulp Fiction não só revolucionou o cinema, como também mostrou que a genialidade às vezes nasce do improviso, das limitações e das decisões ousadas. E foi assim que um filme de baixo orçamento se transformou em um dos maiores clássicos de todos os tempos. E saindo do mundo sangrento de Tarantino, a gente vai para um universo completamente diferente, cheio de cores, imaginação e nostalgia. Porque agora é hora de falar de Toy Story, o primeiro longa-metragem da história inteiramente feito por computador. Você sabia que quando Woody está sentado na cama conversando com o Slink, dá para ver um desenho dele na parede ao fundo? Pois aquele desenho é, na verdade, um esboço original do personagem, feito nas primeiras fases de produção. Um detalhe discreto, mas cheio de história. Os personagens Woody e Buzz Lightyear nasceram das memórias de infância do diretor John Lasseter. Woody foi inspirado em um boneco do Gasparzinho com cordão que ele tinha quando era criança. Já o Buzz veio da época em que ele trocou esse brinquedo por um Comandos em Ação, um dos brinquedos mais populares dos anos 80. Daí surgiu a ideia do cowboy e do astronauta, 2 símbolos de gerações diferentes que acabam virando amigos. E tem mais. Tom Hanks aceitou dublar Woody justamente porque, quando criança, ele sempre imaginava se os brinquedos dele ganhavam vida quando ninguém estava olhando. E o mais legal é que o próprio Tim Allen, que dá voz ao Buzz, só se interessou pelo papel porque descobriu que ele tinha sido oferecido antes ao comediante Chevy Chase, seu maior ídolo. Agora, para deixar as animações mais realistas, a equipe da Pixar teve umas ideias bem criativas. Para entender como os soldadinhos de plástico se movimentariam, eles pregaram um par de tênis em uma tábua de madeira e tentaram andar com eles presos. O resultado?
Movimentos duros e engraçados, exatamente como os brinquedos fariam. E os easter eggs? Ah, tem vários. O tapete da casa do Sid, por exemplo, tem o mesmo padrão hexagonal do tapete do Hotel Overlook, de O Iluminado, de Stanley Kubrick. Uma homenagem sutil ao terror clássico, escondida dentro de um filme infantil. Outro detalhe genial: quando o sargento usa binóculos para espionar os convidados da festa do Andy, dá para perceber que todos os amigos do Andy são o mesmo modelo de personagem. A equipe apenas mudou as roupas, tons de pele e acessórios. Uma forma econômica e inteligente de preencher o cenário sem precisar criar dezenas de modelos novos. E para quem é fã de curiosidades técnicas, Toy Story tem 81 minutos de duração, o que o torna não só o filme mais curto da franquia, mas também o mais curto de todo o catálogo da Pixar até hoje. Mesmo assim, ele entrou para a história, não só pela inovação tecnológica, mas pela forma como fez a gente olhar para os nossos brinquedos com outros olhos. Afinal, quem nunca, depois de assistir Toy Story, deu uma olhadinha para o lado só para ter certeza de que seus brinquedos estavam quietinhos? E se você achou as curiosidades de Toy Story fascinantes, segura aí, porque na próxima parte a gente vai falar de um herói que balança entre dois mundos, literalmente. Um filme que marcou uma geração e dividiu opiniões. Homem-Aranha 3, de Sam Raimi. Agora, a gente entra em um dos filmes mais comentados e também mais polêmicos do universo dos super-heróis. Homem-Aranha 3, de Sam Raimi. Um longa que dividiu opiniões, teve bastidores complicados e acabou se tornando um daqueles casos clássicos em que o público esperava uma coisa e o estúdio entregou outra. Mas antes de qualquer polêmica, vale lembrar: Tobey Maguire realmente se divertiu durante as filmagens. Ele disse em entrevistas que adorou poder mostrar um lado diferente do Peter Parker, especialmente na fase em que o simbionte o domina e ele começa a agir de forma mais arrogante e confiante. Foi uma chance de explorar o personagem de um jeito totalmente novo. E convenhamos, quem não lembra do Peter dançante andando pelas ruas? Mas enquanto Maguire se divertia, Sam Raimi, o diretor, estava longe de estar satisfeito. Ele ficou profundamente incomodado com o resultado final e admitiu depois que não gostava de várias decisões impostas pelo estúdio. A Sony queria mais ação, mais vilões e mais efeitos, e Raimi queria mais história e emoção. O resultado foi um filme que tentou equilibrar tudo e acabou agradando uns e frustrando outros. O plano original era bem mais ambicioso. Raimi queria fazer não só um quarto, mas também um quinto e sexto filme, todos com Tobey Maguire de volta como protagonista. Mas o estúdio acabou cancelando os planos, abrindo caminho para o reboot com Andrew Garfield alguns anos depois. Agora, falando de efeitos visuais, a primeira cena da formação do Homem-Areia levou cerca de 6 meses para ser concluída, e no total foram 3 anos de desenvolvimento para criar o visual realista das partículas de areia. A equipe de efeitos chegou a lançar areia em dublês, jogar montes de areia de alturas diferentes e até pedir conselhos para escultores de areia profissionais para entender como ela se move, se espalha e reage à luz. Um trabalho minucioso que resultou numa das sequências mais impressionantes da trilogia. E olha só que curioso, a atriz Kirsten Dunst, que interpreta a ruiva Mary Jane, é loira natural. Enquanto isso, Bryce Dallas Howard, que faz a loira Gwen Stacy, é naturalmente ruiva. Ou seja, as duas trocaram as cores de cabelo para viverem seus papéis. O ator Topher Grace, que interpreta o vilão Venom, levou o processo bem a sério. Ele passou 6 meses malhando pesado, ganhando cerca de 11 quilos de massa muscular, e estudou o comportamento de dependentes químicos e alcoólatras para entender a obsessão do personagem pelo simbionte.
E para piorar, o traje do Venom era tão apertado que ele evitava até beber água nos intervalos, já que o figurino não permitia ir ao banheiro facilmente. Nos quadrinhos, o simbionte é mostrado como um líquido escuro e viscoso, mas Sam Raimi quis algo diferente. Ele queria que o simbionte tivesse movimento próprio, como uma teia viva que se agarra e se molda ao corpo de quem toca. Para isso, foram criados centenas de fios digitais independentes, animados um a um, para dar aquela sensação de algo vivo rastejando. O resultado é assustador, mas também hipnotizante. Apesar das críticas, Homem-Aranha 3 foi um sucesso de bilheteria e encerrou a trilogia de Raimi com estilo. Um filme que, com o tempo, ganhou o carinho de muitos fãs, especialmente pela sua mistura de drama, emoção e efeitos incríveis. E aí, qual dessas curiosidades te surpreendeu mais? Foi o Burt Reynolds fazendo cena sem dublê em Golpe Baixo? O carro roubado de Tarantino em Pulp Fiction? Os brinquedos espiões de Toy Story? Ou talvez o simbionte assustador de Homem-Aranha 3? Cada uma dessas histórias mostra como o cinema é cheio de detalhes escondidos, de decisões que parecem pequenas, mas que acabam marcando para sempre quem assiste. E é por isso que a gente ama tanto esse universo, porque por trás de cada filme existe uma centena de curiosidades esperando para ser descoberta. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual desses filmes você acha que merece um vídeo só dele. Ah, e já aproveita para mandar para aquele amigo que adora curiosidades de bastidores. Valeu por assistir até aqui e a gente se vê no próximo vídeo, porque o cinema nunca deixa de surpreender.